Olá, galerinha! A gente está aqui para gravar a nossa última aulinha de história antes da revisão, tá? A gente primeiro vai fazer essa aula de história e logo em seguida a gente vai ver a nossa revisão, porque eu preciso reforçar com vocês alguns pontos ainda sobre o período de escravidão do Brasil, tá bom? Então a gente vai lá para o nosso livro agora, focar no material, tá? E vou dar todas as instruções para vocês. Uma beijoca, um excelente dia, tá? Um bom dia ou uma boa tarde, de acordo com o horário que você assistir esse vídeo, tá bom? E a gente vai seguindo. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para que você consiga assimilar todo o nosso conteúdo. Vamos lá, para o livro. Então, turminha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os indígenas, né? Que a gente já falou na aula passada. A gente vai falar um pouco mais sobre a escravização indígena. Nós vamos falar aqui nesta página 290, você vai se localizando aí no seu livro, por favor. Que quando os chegaram aqui no Brasil, né, no início da colonização, iniciou as atividades agrícolas. Então, os portugueses eles passaram a explorar ainda mais o trabalho desses índios. E eles começaram a ser aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos, né, para os colonos e principalmente em plantações de cana-de-açúcar, que os índios tinham muito domínio, né, disso, já que eles já executavam, já faziam essas plantações. Então eles começaram a ser escravizados para fazer esse trabalho aí, tá? Vocês estão vendo aí uma imagem dos indígenas sendo aprisionados, tá? Pelos colonos. Essa gravura ela representa a escravização e a venda, né, o comércio dos indígenas. Ela é de 1830, essa foto, tá? Então, os jesuítas eles fundaram um colégio, né, no Planalto de Piratininga, no interior da capital de São Vicente, que eles queriam catequizar os indígenas, né, que viviam nessa região. E aí, no final do século XVI, esses habitantes dessa vila eles organizaram expedições chamadas bandeiras de preação. O que eles queriam com isso? Eles queriam adentrar os sertões da colônia para capturar os indígenas. E esses membros dessas expedições eles eram chamados de bandeirantes, tá? Na página seguinte, vocês vão encontrar como os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses. Os indígenas eles eram aprisionados, né, nas bandeiras, eles eram levados às fazendas paulistas e eram vendidos aos donos de engenho, às vezes, né, para trabalharem na condição de escravos. Aí vocês têm aí uma cena representando isso, tá? Então, de que maneira os indígenas foram representados? Aí vocês vão colocar aí para responder no caderno. E os bandeirantes? E na segunda questão, como é possível relacionar as bandeiras de preação à redução da população indígena? Né? Vamos parar para pensar que a população indígena ela começou a ser reduzida nesse momento, né? Não é uma coisa nova, não é uma questão nova. Ela começou desde o início da colonização. Esses bandeirantes eles invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionavam milhares de índios, né, de nativos naquela época, e eles lutaram como puderam contra essa violência. Né? Mas eles conheciam bem o território e muitos deles eles conseguiam fugir para regiões do interior da colônia, e isso ajudava, né, os indígenas a tentar se livrar disso aí, dessa escravização. Aí vieram as missões jesuíticas. Como os colonizadores e os europeus eles também enviaram à colônia os jesuítas, né, que tinham o objetivo de converter os indígenas à religião católica, eram como se os jesuítas fossem padres, né, que queriam que os índios virassem católicos, se converter ao catolicismo. Eles acreditavam que a escravização ela prejudicava o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. E dessa forma eles criaram as missões jesuíticas, né, que eram idealmente isolados, onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre os ideais da Igreja Católica, né, sobre a vida europeia, sendo obrigados a deixar as crenças, os costumes que eles tinham, né, da vida natural deles e aceitar o catolicismo, tá? Essa parte das ruínas aí não precisa a gente ler. Vamos seguindo. E assim também veio a mão de obra africana, né? Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos eles precisavam de mais mão de obra. Então, os portugueses eles passaram então a trazer pessoas da África para trabalhar como escravos aqui. Então, o tráfico de
escravos ele tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucrava com os impostos desse comércio. Os africanos eram trazidos em navios com espaços pequenos, e sem as mínimas condições de higiene. Muitos deles morriam nessa viagem e eles eram às vezes separados dos seus familiares para que fossem vendidos, né, nos mercados de escravo, e com isso as famílias elas acabavam se perdendo. A escravidão ela foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história. Foi cerca de 2.500 anos atrás que os gregos e os romanos eles mantinham escravizados quem realizava a maior parte dos trabalhos, né, tanto do campo quanto nas cidades. Embora em menor quantidade, nas sociedades africanas tradicionais também havia a utilização do trabalho escravo, formado geralmente por pessoas aprisionadas em guerra. Nessas sociedades, as condições de vida que as pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições de pessoas livres. Após o século XV, os europeus passaram a comprar africanos para vendê-los como escravizados na América. Desse modo, os europeus escravizaram milhões de pessoas, retirando delas sua condição humana e sua dignidade. Além do sofrimento causado por tantas pessoas, o comércio de escravizados causou inúmeras mortes e destruição de muitas sociedades africanas. Esse é o conceito de escravidão que o nosso livro nos traz, né? Para vocês compreenderem que a escravidão não começou só aqui, né? Ela não faz parte só da nossa história, ela não faz parte da colonização portuguesa, né? Dos portugueses aqui no Brasil, né? Isso já acontece há muito tempo, há cerca de 2.500 anos atrás, né? Desde a Grécia. Infelizmente é uma prática muito antiga, muito dura, muito cruel e que graças a Deus foi extinguida. Pelo menos por lei deveria ser, né? E aqui a gente tem uma atividade para você analisar as imagens e fazer atividades que seguem de acordo com essas imagens. Na letra A se pergunta: qual é o tema principal desse conjunto de imagens? Você vai ver se é a escravização de indígenas, se é a catequização das missões jesuíticas ou a escravização de africanos, tá? Só você observar a imagem e marcar a opção correta. Na letra B ela diz: preencha os espaços com as letras A, B, C e D de acordo com a situação que foi representada em cada uma das imagens, tá? Aí você vai ver pessoa escravizada trabalhando em canavial. Qual é dessas imagens que isso representa? A, B, C ou D? Você vai colocar. Próxima. Transporte de escravizados em navio da África para o Brasil. Você vê qual dessas imagens representa isso, vai colocar a letra. E assim você vai fazer nas outras, tá? Na letra C. Escreva nos espaços abaixo as letras referentes às imagens, colocando na ordem correta os acontecimentos representados. Então você vai ver o que aconteceu primeiro na história, tá? Analise, olhe bem para a imagem. O que aconteceu primeiro? Foi a letra A, B, C ou D, né? Depois você vem na ordem cronológica apresentada, tá? Prestem bastante atenção. E vamos para a página seguinte. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os engenhos de açúcar, né, que foram os primeiros séculos da colonização. A maior parte dos africanos escravizados trazidos para cá, elas foram levadas para trabalhar nesses engenhos de açúcar. E nessa pintura aqui que a gente está vendo, ela representa um engenho e algumas das atividades realizadas na produção de açúcar, tá? A gente vai ver aqui a senzala. Perdão, deixa eu tentar conseguir. Aqui a gente vai ver a senzala, que era a moradia das pessoas escravizadas, né? Era muito simples, não tinham divisórias nem móveis no seu interior, era como se fosse um barracão. Aqui a gente tinha a casa de engenho, que era o local onde era extraído o caldo de cana produzido açúcar, né? Digamos que era o local onde eles trabalhavam também. Aqui a gente tinha a casa grande, que era onde morava o senhor do engenho e a família dele, né? Geralmente era uma construção ampla, com diversos cômodos, uma casa bem luxuosa para aquela época, claro, com a simplicidade da época, mas era uma casa bem diferente dos que os escravos viviam. E tinha a capela, que era o local em que eram realizadas as cerimônias religiosas, como os casamentos, os batizados, né? Então isso daqui é uma realidade do que era vivido naquela época. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a produção do açúcar. Atualmente o açúcar ele pode ser facilmente encontrado, né? A gente encontra no supermercado, nos armazéns, mas nem sempre foi assim tão acessível, né? Durante o período colonial, o açúcar ele era um produto muito caro e raro também. E por conta do alto preço, ele podia gerar grande riqueza a quem produzisse, e os lucros eram tamanhos. E
Muitos impostos eram cobrados sobre a produção do açúcar. Ele enriqueceu, na verdade, aqui a coroa portuguesa, né? E veio o trabalho nos engenhos, que a produção do açúcar ela envolvia muitas pessoas. A maior parte do trabalho era realizado por escravos. Vocês veem aí, né? A família aqui toda, aqui comendo na fartura, na riqueza, os escravos aqui servindo, as crianças andando nuas, né? Sem dignidade alguma. E os escravos eles trabalhavam em serviços domésticos. Na casa grande eles trabalhavam na limpeza, na preparação da comida, né? Eles cuidavam dos filhos dos senhores de engenho. Muitas das vezes elas chegavam até a amamentar, né? Os filhos das brancas. Essa foto ela representa bem, né? Como era, como acontecia o trabalho dos negros antigamente. Aqui a gente tem uma atividade bem breve que fala sobre isso, né? A gente vai ver um texto que trata da condição dos escravos do Brasil. Você vai ler esse texto e vai responder essas questões A, B, C, tá? Você vai falar sobre os direitos dos senhores de escravos, né, que eles consideravam ter sobre as pessoas escravizadas, a opinião que você tem, como eles eram tratados, tá? É mais de perguntas pessoais mesmo. E a nossa atividade de hoje ela vai terminando por aqui, tá? A gente vai ter a nossa revisão. Em outro momento, a gente vai estar finalizando hoje os assuntos de história, para que vocês consigam assimilar. Lá na revisão, a gente vai revisar tudo isso, tá? A gente vai se aprofundar ainda mais nesses assuntos, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Terminou de fazer a atividade, tira aquela fotinha, faz aquele clique e manda pra tia, tá? Uma beijoca, fiquem com Deus e amanhã a gente se vê.